Olá, bem-vindos ao programa Rede de Olhares aqui pela UX-TV, o canal educativo da Universidade de Caxias do Sul, parceira do canal Futura. E hoje, com o estúdio repleto, como é próprio do Rede de Olhares, muita gente interessante, também performance interessante, para falar sobre um assunto também muito legal, que é esse aí. Talvez convidaria a professora Ivanira, bem-vinda, a nos explicar o que é indicação geográfica, os estudos de origem, de território. Que âmbito de estudos é esse, professora? Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. A indicação geográfica é uma forma de referir o território de produção de uma mercadoria ou também de um serviço que pode ser ofertado numa determinada área. As indicações geográficas são um signo distintivo, tem, portanto, uma previsão legal e o interessante deles é que pode ser aplicado a diferentes produtos e existe isso não só no Brasil, mas principalmente nos países da Europa. O consumidor, na verdade, sem saber, ele já trabalha com o tema da indicação geográfica há muito tempo. É aquele consumidor que gosta da cachaça de Santo Antônio da Patrulha, o queijo de Vacaria, o café do Cerrado. Enfim, há muito tempo que o consumidor se orienta comprando pelo gosto de um produto de uma determinada geografia. É um assunto que ele é multidisciplinar. Então, a gente fala ao mesmo tempo que a gente fala de cultura, a gente fala de produto, a gente fala de território, identidade. E o Ministério da Agricultura, juntamente com a Embrapa, que também faz parte do Ministério, nós trabalhamos no âmbito da pesquisa e nós trabalhamos no âmbito do fomento. Porque a indicação geográfica está relacionada com a história. Da mesma forma que nós protegemos os nossos bens materiais em termos históricos, nossos prédios, os nossos livros, o saber fazer dos produtores que foi concebido ao longo da história também é passível de proteção. Então, o produto ele tem um valor qualitativo, né, por meio da questão não só de ser saudável e de ser próprio para consumo, mas a conservação do seu valor simbólico. A erva mate talvez seja, mais que o vinho, muito presente na cultura rio-grandense de todo o sul do Brasil, não é? Exatamente. Como é que está nessa área? Eu trouxe até para provocar um pouquinho. São ervas argentinas e uruguaias, uma delas inclusive feita no Brasil, né? Uhum. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, além do design do produto, né? Sim. De uma embalagem também que prevê a questão térmica, tem, por exemplo, a região de origem e o processo, né? Isso eu acho bem interessante. Essa é de Monte, a outra já é Barbacoa, né? Com o processo indígena. Uhum. Como é que a gente está nesse âmbito, assim, né? A gente está iniciando ainda os processos? Ainda está iniciando. O teu nome, por favor? Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Juliana Montanheri e eu sou a presidente da Associação dos Amigos e Parceiros da Erva Mate do Polo do Alto Vale do Taquari. Então, a erva mate no Rio Grande do Sul, no Brasil, digamos assim, ela está iniciando o seu processo, né? Graças a Deus iniciou. A Argentina, todas essas marcas, elas têm o selo do INIM, que é o Instituto Nacional de la Yerba Mate Argentina, né? Nós não temos um instituto ainda. Foi recém-criado. Em 4 de janeiro de 2013 foi criado o Ibramate, com sede em Ilópolis, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que nos dá muito orgulho e que, com certeza, é o caminho já traçado aqui no Vale dos Vinhedos
que estamos seguindo, né, de identificação geográfica, de organização, também espelhado no IBRAVIN, né, seja na Argentina, que é a vanguarda no segmento erva mate, mas também olhando para a organização do setor do vinho, nos inspirou muito. Parece que humaniza, né? E humaniza mesmo, né? Parece que é colocar a mão das pessoas associadas a um produto, né? Eu gostaria de lembrar, obrigada, nesse convite, eu sugeri a vinda do Elmar Viapiana, que é integrante da região da indicação de procedência Altos Montes. É Nova Pádua? É Nova Pádua, no limite. Flores da Cunha e Nova Pádua. Nova Pádua. Está em processo essas... Não, já está registrada. Já está agora... certificada. Eu acho que a indicação mais recente, né? Foi em março, a entrega da certificação foi em março deste ano. Olha, então, logo os parabéns. produtos vão estar à disposição para o consumidor. Né? Eu digo que a indicação geográfica, né? a gente tem uma IP, né? Foi concessão de IP. Certo, uma indicação de então, não é procedência. só o ganho assim, de reconhecimento da região, mas assim um ganho em troca de saber entre os próprios participantes, assim um ganho de qualidade extraordinário. De né? organização De organização, também. e tudo traz se volta em benefício do grupo todo. O trabalho todo da universidade, da Embrapa, dos órgãos de extensão junto com os produtores é organizar essa produção e dar divulgação a essas diferenças. Né? Os estudos que vêm sendo conduzidos têm mostrado que o Brasil tem diversas áreas com potencial de produzir vinhos de elevada qualidade. O que está faltando é um pouco de confiança e uma estratégia melhor de comunicar ao consumidor essas diferenças e também sistemas de produção que garantem que essas diferenças se perpetuem ao longo do tempo. Também na área da música, da expressão artística, também há reconhecimento de identidades muito específicas. Né? Estava relatando que você foi tocar num outro país e a viola estava associada ao Brasil. Sim, a viola, os 3 instrumentos que foram foi o Fórum Econômico Mundial de Davos, né, na Suíça, e levaram 3 nessa homenagem ao país, entre tantas coisas que representavam o país, foram 3 instrumentos, já na primeira chegada dos convidados, né, que foi a viola de 10 cordas, a viola caipira, que eu fui representá-la. Que é tipicamente do interior do Brasil. Interior do Brasil, né? O acordeon, também representado na época foi o Luciano Maia, e a percussão, que é muito forte nesse país, né? Eu não sei essa questão de selo, eu não tenho notícias disso, né? Mas deve, se não tem ainda, deve estar em processo. A artística é mais aberto, né? Mas na questão da língua, por exemplo, sim, o talhã, que é a língua que se fala aqui nessa região, passou por um processo de reconhecimento científico pelo IFAM, para compor o livro das línguas brasileiras com um patrimônio reconhecidamente, né, uma língua de imigração brasileira.
senhor está participando do seminário também? Sim, estou. É um palestrante. Bom, eu sou um palestrante no seminário, mas assim, eu estou achando muito interessante a discussão do território. Na verdade, o mundo descobre hoje que território é valor, né? Território é cultura, e que as pessoas têm um valor intrínseco nos seus territórios. Então, também a grande vantagem da indicação geográfica e do território é que isso abre uma oportunidade muito grande para as regiões marginais. Nós temos uma região aqui no Rio Grande do Sul que chama-se Alto Camaquã, onde está sendo feito um trabalho muito bom pela Embrapa Pecuária Sul de recuperação da identidade e da autoestima dessa região, né? E eu acho assim que, em termos de Brasil, nós temos um problema bom. Porque enquanto a Europa hoje, enquanto o mundo hoje está com mais de 10 mil IGs, o Brasil está com 33 apenas, né? E o interessante é que hoje 7% da produção europeia, né, que gera um valor de recursos enorme, é em cima de produtos de indicação geográfica. Na verdade, a Europa hoje descobriu que, ao invés da política econômica comum que eles têm, a indicação geográfica é um elemento muito mais importante no sentido de valorizar os produtos locais, né? Nós temos desenvolvido pesquisas com vinhos lá no Vale de São Francisco, no Nordeste, Petrolina, Pernambuco e Bahia. E, diferentemente, o país é um país continental, né? Diferentemente das regiões tradicionais de produção, Estados Unidos, Europa, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, que é uma safra por ano, lá a videira produz 2 safras. Então, não é o clima, não é a evolução natural que vai definir a colheita. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a colheita acontece em fevereiro, março, né? Janeiro, fevereiro, março. Na França, acontece agosto, setembro, outubro, obrigatoriamente, né? Lá é o produtor que define. Vocês devem estar tendo uma visão do conjunto do Brasil lá, sim, nesse aspecto, né? Como é que é o olhar de vocês para esse sul, né? Que parece tão fora, às vezes, do mapa? Não, pelo contrário, para as indicações geográficas, uma das maiores referências que a gente tem no país, assim, pela organização do Estado, voltado para a valorização de suas origens, o Rio Grande do Sul, ele desponta, assim, dentre outros estados do Brasil, né? Aqui a gente tem produtos que vão da carne ao vinho, ao queijo, à erva mate, tem produtos que são do bioma nacional, o pinhão, a própria erva mate, né? Que faz parte do nosso bioma, tem algumas... A questão do queijo também, que a gente está fazendo um trabalho agora de literalmente recuperar um produto que foi se perdendo ao longo do tempo por um processo de industrialização que a gente passou em alguns setores da economia, exemplo do que acontece com os lácteos. Então, os Sim. queijos que tem, a Juliana citou o terroir, né? O que é o terroir? O terroir nada mais é do que a expressão no produto dessa junção do saber fazer, do conhecimento do produtor com as características do meio. Então, o queijo que é feito na serra, na região serrana daqui, em Vacaria ou em Minas, ou o queijo coalho do Nordeste, eles são únicos. E se aqueles produtores produzirem em outro lugar, não vão ter o mesmo produto. Mas tem contrastes nisso também, né? Por exemplo, eu vi de uma senhora fazendo queijo em Criúva, que é um distrito aqui de Caxias do Sul, que ela tinha aprendido com a mãe dela que um processo determinado tinha que ser feito com o calor da vaca, ela disse. Tem que ser o calor da vaca. Mas o técnico passou aqui e disse que por questões sanitárias não Sim. pode ser. Então ela estava num conflito, que não sabia, ela queria manter o processo aprendido de boca, né? Pela tradição, e um pouco em confronto com a questão técnica, legais, né? Como é que se lida com essas questões no âmbito da pesquisa, né? Como é que se pode conjugar esses saberes, né? Exato. Bom, com relação a esses produtos artesanais, a gente tem algumas legislações que determinam procedimentos. Então, a indicação geográfica está vindo justamente repensar algum desses processos que foram sendo implementados ao longo do tempo. Exato, isso, né? Porque no âmbito das indicações geográficas, e o queijo tem sido uma exceção no Brasil, os queijos que têm esse terroir, eles são feitos à base de leite cru. Então, o leite não é pasteurizado como é o processo industrial. E é isso que dá o terroir, porque quando você pasteuriza, você extingue aquela flora bacteriana que vai dar o sabor diferenciado. Então, os estudos que estão sendo feitos em cima desses queijos é justamente para recuperar e reconstruir essa história, como o caso da receita, né? Sim. Trazer isso de volta. Porque são esses produtos que ancoram, né, a economia da região e a história. Então, se eles se extinguem, né, parte da história se perde. São tradições, né? Fora a questão de que a economia é baseada, em grande parte, a economia local é baseada nesses produtos. Tem muitas cachaçarias também aqui no Rio Grande do Sul, né? Não sei se tem alguém que também esteja dessa área. Senão, vou devolver a bola para a erva mate, que eu estou curioso para saber.
Nós não temos aqui presente no grupo alguém específico da área da cachaça, mas temos no evento também produtores e palestra a respeito disso também amanhã. Com indicação geográfica registrada, como é o caso de indicação de procedência Cachaça de Paraty, e virá também do Rio Grande do Sul, representando o setor produtivo, o senhor Fernando Andrade, que é dos alambiques gaúchos. Então, nós temos também do setor da cachaça e de outros produtos, como nós temos de frutas, temos aqui presente de... Como? Camarão, carne, cacau. Temos no grupo diversos... Nós temos palestrantes e participantes de 13 estados do Brasil presentes no nosso evento e de dezenas de setores. Professor, o senhor falou do camarão, né? Está ligado ao tipo do camarão ou ao manejo? Exatamente, ao manejo. É o local onde o camarão é criado, as condições do local onde o camarão é criado que imprime esse terroir especial ao camarão, que dá uma denominação de origem. No caso aqui do Brasil, qual é a região que está sendo... Está sendo feito no Ceará. No Ceará. A região do Ceará, que é aquela região lá, Costa Negra do Ceará. E uma coisa também interessante é que o Brasil, diferentemente dos outros países, ele tem uma inovação. O Brasil tem a indicação geográfica de serviços também. Então, a gente poderá, um dia, quem sabe, ter numa pousada, numa área de campo, o que a gente chama de efeito ratatouille, de se retornar ao passado, a um passado idílico que você pensa, mas que você gostaria de estar. Você teria um serviço naquela atividade. Então, há toda essa flexibilidade. Existe uma indicação geográfica de serviço reconhecida, não é? Que é o Porto Digital. Que é o Porto Digital em Recife, né? Exatamente. O que seria esse... como é que é o nome? São serviços de informática, eles são chamados Porto Digital, não é isso? E é uma das primeiras indicações geográficas de serviço. Os suíços, por exemplo, pensam em fazer indicação geográfica, por exemplo, de cofres, de sistemas bancários também. São outros tipos de serviços que poderiam ser feitos, né? Então, cada vez mais mergulhando nos saberes e fazeres, né? Exato. E a identidade desses saberes e fazeres expressos no território é que vão constituir a indicação geográfica, expressa num produto ou num serviço. No caso do Brasil, que temos isso também. Pois não? Boa noite, eu sou Patrícia Barbosa, eu sou do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é justamente aonde esses pedidos de reconhecimento de indicação geográficos são depositados. Falando isso que você falou, do saber fazer em cima da questão da cachaça, a gente tem um exemplo bem interessante, que amanhã vai ter uma palestra, que é o pessoal de Paraty, que justamente era uma produção que praticamente não existia mais no local, ela estava bem abandonada e fruto de um trabalho dos produtores que já eram remanescentes de gerações, terceira geração, tiveram interesse em melhorar e fizeram um belo trabalho junto com a assessoria do MAPA e conseguiram uma indicação geográfica e eles apontaram que uma das principais coisas que um dos principais benefícios que eles tiveram foi o prazer de voltar a dizer que era produtor de cachaça de Paraty. Foi o principal que eles levantaram como mais importante. Então, esse trabalho, ele tem, assim, na verdade, fronteiras insondáveis. Ele vai refletir numa teia, né? Interessante. Você também queria falar antes, né? Eu também trabalho com a Patrícia, eu sou a Maria Isabel Cunha, trabalho no NPI, só que aqui a gente tem um NPI, uma representação aqui no Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, e que também está aberto ao público para assessorar na área de Então, se alguém tem um saber, né, uma comunidade tem um saber nesse sentido, talvez algo que esteja se perdendo, ou perdeu o valor simbólico para as pessoas, mas alguém tem aquele estalo, aquele tino, diz, isso acho que pode ser recuperado, como é que pode iniciar um processo? A primeira coisa é se organizar, que aquela região, aqueles produtores locais têm que começar uma organização e depois que está nesse processo já de cooperação, de organizado, que procura-se o NPI, né? Que aí já está num processo para entrar com registro, que já está numa fase mais adiantada. Por isso que a gente conta com nossos parceiros, com o MAPA, com o SEBRAE, para nos ajudar nesse fomento. Porque tem coisas que estão aí, parecem normais, mas a gente nunca lançou um olhar, né? Exatamente. Tem um lado também da questão do registro, que o saber, essa questão da indicação geográfica, ela está vinculada a um produto e a um comércio, a um mercado. Mas, assim, existem saberes que são passíveis de registro de patrimônio imaterial. Aí já é parte do IPHAN, que é o Estudo do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que eles registram o patrimônio material,
que são e o imaterial, que é onde está o livro dos saberes. E aí entram canções, música, toda essa questão cultural. Mas existem produtos de indicação geográfica, como os queijos, existe já o queijo do Cerro em Minas e o canastra, que ele é protegido como indicação geográfica, que é a comunicação dele com o mercado, mas como patrimônio material, que é a materialização, não, a perpetuação do saber fazer no livro dos saberes do IPHAN. Então, tem faces diferentes para um mesmo... E tudo ainda está por ser feito, né? Como disse o doutor Mascarenhas. Isso tudo me faz lembrar do Antônio Cândido, né, um pensador da literatura brasileira e da sociologia. Ele escreveu sobre literatura, né, que o Brasil é um país que ainda estremece com as próprias descobertas. Eu acho que em todos os campos. Em todos os campos. Porque nesse campo também, que envolve cultura, envolve saberes, tradições, né, e produtos. A legislação para fazer esse tipo de registro ela é bem recente, ela é de 97. Como ela falou, o primeiro registro veio em 2002. A gente ainda está aprendendo a trabalhar. E como a gente tem um país continental, como a gente fala, tem muito para ser feito. Inclusive, um dos registros do IPHAN é o pessoal das paneleiras de Goiabeiras, do Espírito Santo, que também faz essa parte, essa faceta com o IPHAN e também já tem um registro de uma indicação geográfica. Muito legal. A geografia do Brasil permitirá que nós tenhamos no futuro uma diversidade e uma quantidade de indicações geográficas que são, hoje, a gente pode dizer, infinitas. Nós não sabemos quantas poderemos ter, de tantas possibilidades que temos. E elas podem envolver produções artesanais e industriais também. Sim. E temos exemplos, como a Patrícia estava dizendo, já registrados, né? Certo. De produção artesanal, não é? Mas também, e existe mesmo do artesanato, por exemplo, de capim dourado no Tocantins, né? Bom, a gente está quase chegando no final do programa, já ele passa rápido, né? Muito. O pessoal gostaria até de fazer um convite, o pessoal da Erva Mate lá, não é? É isso mesmo. Gostaríamos de convidar, então, a todos para participarem da Sexta Turismate, a festa da Erva Mate. Vai acontecer agora em novembro, no nosso Parque do Ibama, com toda a reconstrução do processo histórico da Erva Mate. São 500 anos de história contados durante o processo. Então, é um resgate cultural muito bonito, muito interessante. Vai ter toda a encenação, enfim, gastronomia, receitas de pizza, panetone, bolo, pão, lá do Museu do Pão. Eles estão desenvolvendo todas as receitas à base de erva mate, com o seu valor nutricional e benéfico, né? Uma planta com 152 propriedades benéficas para o corpo humano. Então, está sendo explorado também na gastronomia. Então, de 14 a 17 de novembro, estão todos convidados para participarem lá. Que esse âmbito da erva mate também vá, como o vinho foi, né, nesse processo crescente de reconhecimento, de estudo. O seu Iraci, né, Marim, ligou, especialmente, parabeniza o programa, todos, e especialmente os músicos. Então é com os músicos que a gente vai encerrar o programa de hoje. Sabe, Valdir, que eu às vezes brinco que o Mercosul funciona melhor no meu chimarrão, porque eu boto 80% de erva brasileira, uns 10% de erva uruguaia e o resto de erva argentina, que dá um sabor interessante, porque a gente é muito suave aqui, né? Sim. Aí pega uma coisa mais castelhana e dá uma durada maior. Então, vocês encerram o programa para a gente. Falamos hoje de território e identidade, nada melhor que encerrar com a música do Valdir e do Rafael, que tem tudo a ver com território e identidade. O Rede de Olhares vai ficando com a música do Valdir e do Rafael. Agradecemos a todos os participantes, convidados. Muito obrigado. Por favor.